Depois do nosso vídeo de surtos e do nosso vídeo de críticas, agora a gente vai fazer um vídeo falando sobre a história do episódio. E no final talvez a gente compare um pouco com o livro, só pra manter assim um padrão do que tá acontecendo na história. Só pra lembrar que esse vídeo vai ser Ultra Mega Plus Blaster Ultra Mega Hiper tudo que é possível, recheado de spoiler. Então se você não assistiu o episódio piloto ainda, não veja esse vídeo no momento, mas deixa o vídeo passando pra te ganhar views e volta pra assistir de verdade. Coloca no mute, entendeu? Mas volta pra assistir de verdade depois. Como vocês podem ver, o começo do episódio é a cena da quitanda, em que o Alec tá olhando ali, ó. Acabou as frutas Não, no é instituto. feira. É quitanda, olha lá, ele tava vendo umas peras que ele ia levar pra casa. Umas bananas. Que é uma cena que a gente já tinha visto, né? Sim, que já tinha saído nos trailers. Mas então fomos surpreendidos de que a continuação não é aquela que é a cena 2, que tem todo um flashback, né? De 8 horas. Todo um flashback de 8 horas. De 8 horas. 8 Do que explica do que aconteceu 8 horas antes disso. Aham. Que também se foca bastante na Clary e depois mostra eles se preparando pra chegar nessa cena. Que é a apresentação da Clary, dela com o melhor amigo Simon. E já mostra a Que foi Clary. uma sacada e a família legal, a gente dela. comentou no outro vídeo. É, a Clary, assim, o que dá pra comentar diferente que a gente ainda não comentou é aquela coisa que ela já é uma estudante universitária, ela tá tentando entrar na universidade de arte, ela foi lá mostrar os desenhos, daí os professores lá, tipo, Mina, você tá louco desenhando esses demônios, esses bichos feios aqui. Mina, você não vai conseguir Você ser não vai rolar não vai rolar não. E daí, tipo, é isso mais que tem de diferente já, comentando sobre o que tem de diferente do livro, que já era óbvio pra todo mundo. Mas é legal que, assim... E apresenta também um pouco da relação familiar dela com a Jocelyn, a relação dela com o Luke, a família ali, a família Frey. A relação com o dela Luke, com a bunda do Luke. a nossa relação com a bunda do Luke. A relação de todos com a bunda do Luke. A bunda do Luke conosco. Acho que podia fazer um O spin-off, ponto né? alto do Um episódio spin-off foi... É, exatamente. Podia fazer um spin-off, né? A bunda do Luke's Butt. Mas, assim, falando sobre... né, que já começa, ela tá tendo o aniversário dela e a Jocelyn dá a Estela pra ela. Falando que é uma herança de família. Toma essa caneta que não funciona, filha. É, uma grande Vai que um dia você diferença usa. do livro. É, acho que essa é uma boa diferença do livro, né, mas que, sei lá, não fez tanta diferença assim. Ah, e tem a Dot. Adoro. Tem a Dot. Tem a Dot que dá uns presentes loucos lá, parece que é uma amiga... Uma coisa que eu fiquei bastante curioso no decorrer do episódio, porque a Dot, né, na série Shadowhunters, ela é uma feiticeira de fato, diferente da Doroteia do livro, que não era feiticeira, era só filha de uma feiticeira. Mas... E eu fiquei curioso pra saber todo o envolvimento ali, porque, né, pelo jeito ela tem um envolvimento também com Magnus, talvez, não sabemos, né? Mas eu fiquei bastante curioso que linha que a história dela vai tomar. Ela tem uma participação bem maior na série. Sim. E é legal a história dela. E é legal a parte dela lutando, porque ela luta, né, também. E Ela luta, ela dá uns sofre. capote louco, Ela toma- cai, gira e faz uns 360 graus. Ela é jogada da janela e spoiler, começando aqui. Ela bate com a cara num negócio e cai no chão morta, que eu falei assim, essa mina tá morta pra sempre. Não, e Aí depois foi ela parece viva, eu falei, uau. Uau. E foi muito bem filmado, porque, tipo, ela bateu a cara, eu falei, sabe quando, tipo, foi tão bem feito que você sente a dor Foi do tão bem personagem? feito que deu aflição. É. Que você sentiu os dentes dela ficando na escada e o corpo voando no E chão. ela é poderosíssima, né? Ela lutando contra os membros do ciclo, super, tipo, Rar. bem da Pantera. É, até que foi jogada pela janela e a grita da Pantera foi pra dentro. Uma observação nesse comecinho da série também tem a apresentação dos poderes da Claire, que é quando ela coloca que eu ainda não sei o que é aquilo, um pedaço de pão. Ali, ó. É, mano, não sei o que é aquilo. Pode ser tanto uma carne quanto um pedaço de pão, é que eu não prestei atenção. Mas ela coloca o nosso direito. ela coloca um pedaço de pão dentro de um desenho e ele fica em preto e branco. É porque ela ainda não ganhou o Faber-Castell da família. Ela ganhou um monte de lata de tinta e uma caneta que não funciona e não tem uma caixinha de Faber-Castell, coitadinho. Seguindo, acho que outra parte também que é bem legal é a história do Luke, que no livro, né,
bem diferente. Não tem história além da história dele envolvendo a Clary. E aqui ele é um policial e tá até mostrando aqui que ele tem um plot, que ele tá resolvendo assassinato, que ele tem... Que a gente pelo jeito todo vai ver o mais núcleo sobre dele, isso né? depois, né? Esses assassinatos, a gente viu uns teasers aí que aparecem no jornal, assassinatos demoníacos. Aham. E talvez, né, vai mostrar mais sobre isso, não sabemos exatamente Sim, o que vai ser, mas... Eu acho que, pensando assim, a história do Luke é a única que tem uma diferença, tipo, absurda. Né? Fora personagens que a gente ainda não conheceu, tipo Lydia, que a gente sabe que vai ter, o pai do Jace, que existe, parece que tá vivo, A própria que não tá Maureen, vivo. Mas o é que uma- dizer, né? A Sim, o que dizer. A Maureen, ela é uma membro Da banda. do Simon, parece que ela tem, tipo, já mostra que ela tem meio que envolvimento com ele ali. É, tipo, que ela meio que... Não é namorada dele, mas tipo, ela tem um interesse sobre ele, o Simon meio que sabe e tipo, fica naquela coisa ali, mas o Simon quer a Clary, né? Acho que isso ficou bem explícito. Sim. Mas, né, ela vai ser bem diferente do que a gente é acostumado a ver nos livros. Tem o que a gente comentou um pouco nos outros vídeos, que é, por exemplo, a parte cômica da Izzy. Eu acho que é o que mais diferencia do trio dos Shadowhunters. Tipo, o Jace, o Alec e a Izzy. A mais diferente do livro é a Izzy, porque o Alec tá bem fechado, grosso no começo. Uhum. E o Jace tá aquele, tipo, egocêntrico, metido, mas ainda assim colocando a Claire dentro do universo dele. É, mas eu gostei do toque que deram pra Izzy na série, né? Porque é um livro bem cômico, né? Sim. E é uma Izzy que eu veria mais pra frente, sabe? Ela é mais... Ela se abrindo, né? Se tornando uma pessoa Tá mais... bem diferente do livro. A Izzy, eu achei, tá bem diferente da do livro, mas eu não achei que tá diferente de uma forma ruim. Uhum. Ela tá diferente de um jeito que é uma nova Izzy. Eu assistiria. Eu gostei, bem. gostei bastante. Tenho a Izzy dos livros no meu coração, mas essa tá legal também. Não vou reclamar. Agora, uma cena que eu gostei bastante foi a cena que a gente falou das lutas, né, nos outros vídeos, mas que teve a cena da Jocelyn, né? Sim. A cena toda dela ali. A com os Jocelyn, eu acho que ela mesmos tá bem ciclos. condizente com o livro. Tá. Eu acho que ela tá perfeitamente como a mãe, defensora e tudo mais. Tá? Sobre a Jocelyn, acho que a gente já falou bastante, que a gente gostou da atuação da Maxine, que, né, pena que ela vai ficar desacordada por algum tempo. Vou acordar ela logo, né? Adorei. Agora só na 10ª temporada ela volta. Pois é. Mas agora do Valentim, o pouco que a gente viu do Valentim nesse episódio, eu gostei muito. Adorei. Gostei muito mesmo, que, né, que a gente até tava com medo, né, tipo, de é Chernobyl e não sei o quê. Com medo de mudar muito De o mudar. plot dele. Tipo, o que ele tá fazendo lá? Certo que muda, mas... Não é que Mas muda. eles estando em Chernobyl e eles estando escondidos no Henwick, no fundo dá a mesma coisa. Porque ele tá que no escondido. livro não mostra. Ele só tá escondido bem Simplesmente- longe. no livro simplesmente não mostra o que tá acontecendo. Na série, obviamente, tem personagens, pontos de vista diferentes, então eles vão mostrar o ponto de vista dos personagens. Tem que preencher Então, com informação. Preenche, eu achei super condizente. Por enquanto, essa não é uma mudança que vai mudar o plot dos livros, né? Sim, não, ele continua sendo Valentim, ele só tá morando em outro lugar. Uhum. Agora, uma coisa que mudou de ordem foi a Clary, ela já ir lá no lugar onde está o Luke, que é diferente, E obviamente, ouvir, né? mas ela já ouve lá, ela já fica desconfiada. Desconfiada não, né? Ela Desacreditado um pouco do que ele fala. desacredita dele, né? Ela acha que ele tá do lado do Valentim. E isso no livro é bem mais pra frente que acontece. Né? Sim. Outra cena que é bem legal também é com a primeira vez que a Clary chega no Instituto, né? Que aí ela... Que a gente até comentou que ela Sim, é, porque o bate instituto diferente todo com é a diferente Izzy, ali. E tem o Walt, né? É. E eu acho que foi uma primeira interação bem legal. E aí depois aparece também o Jace meio que discutindo com o Alec. Uhum. Isso é bem tipo, parecido com os livros. Tem Acho partes legal. muito semelhantes e boas, e as partes em que não são semelhantes, que são diferentes, assim, que são um pouco mais editadas, estilizadas, não tá absurdo, tá um estilizado que você fala assim, ok, passa bem. É como a tecnologia, né? A tecnologia foi bem legal. apresentada. A gente acaba engolindo esse lance de tecnologia naturalmente, porque a gente tem tecnologia em tudo quanto é lugar, a gente depende muito disso. Então, certo que no livro eles abordam de uma forma mais medieval, que eles não usam nada disso, e que o instituto é um deserto absoluto. E aí você vê um monte de gente lutando na sala de trás, alguém usando um computador, você fala,
normal, vejo isso É. em todo lugar. É. É indispensável que tivesse ali também. O que eu achei bem legal também foi uma coisa até que você comentou sobre esse negócio de a Clary tá conversando com o Jace e o Simon não tá vendo. É uma coisa que a gente lê no livro e não imagina. E aí a gente vê na série. Nossa, e é muito inclusive legal. foi a parte do final, né, que tem aquela Também. luta lá. Foi a parte mais engraçada do episódio, pra mim, pelo menos. Eu fiquei rindo. Tá lutando, muito. tipo, a Clary tá. Aí, Ah, tipo, sim, o Simon, a eu sabia, parte- o que tá acontecendo? A parte em que o Jace ainda tá invisível pro É. Simon. Então, tipo, pra ele a Claire tá louca, mas a Claire tá vendo os dois e vendo o que acontece com o Jace. O Jace tá cagando pro Eu achei Simon. muito E a engraçado. gente não vê essa É. coisa na prática no livro. Eu achei bem. Uhum. Eu achei uma ótima alternativa dos diretores, Uhum. seja lá que for, de optar por pôr isso para as pessoas verem. Porque no livro É. isso foge. E é legal que eles. Dá pra ver o efeito das runas. Assim, no primeiro episódio não dá pra ver claramente mais, mas dá pra ver que eles vão explorar bastante isso. Tipo, eles têm. O a efeito runa- das runas. Né? Eles têm a runa que deixa eles saltar muito alto, até parece. Então, tipo. A Jocelyn também, ela faz a runa e bota fogo no Sim, quarto. É muito legal A isso. gente tava falando, nossa, eu nunca pensei Uhum. como usar uma runa de fogo. Uhum. Porque a pessoa não ia pôr em si mesma e pôr fogo em si mesma, né? Uhum. Então ela põe nela, mas tipo, quando encosta na coisa, a coisa pega fogo. Eu achei É. genial. E meio que falando Ou num burrice geral, minha não ter pensado nisso antes. meio que falando num geral do episódio, mostra o começo do que é a história, né? Mostra o Valentim na caçada dele pelo cálice mortal. Essa acaba dando a abertura porque vai vir o resto da série, que a história é a história do livro, é exatamente essa, o Valentim atrás do cálice mortal. É a Assim, história dos ossos. Não vamos defeito esquecer que o primeiro episódio tem que ser uma introdução, então é um pouco repetitivo, às vezes tem umas partes maçantes, mas a gente, pelo menos eu acho que vocês também, achamos ele bem colocado, tudo tá encaixando, ou tudo tá numa ordem plausível ali. O você que eu fala, ia não tá exagerado. comentar é que o defeito que a gente tem vendo a série é que a gente já conhece o universo, a gente já sabe como tudo funciona, então pra gente, ok, normal, tá acontecendo as coisas ali normal. Eu gostaria muito de uma pessoa que não leu qual que seria a impressão dela, porque eu notei que algumas coisas ficou um pouco corrido, algumas coisas ficou explicado demais, igual as Tipo as runas. runas. A gente vai fazer um vídeo Mas- com a Julie depois então. A gente pode fazer com a Julie pode voltar, Julie returns aqui. A gente vai no canal. começar a pensar em uns convidados mais legais Ah. também, que não são fãs absolutamente de nada da De série. outros legais. Mas assim, falando sobre isso, eu acho que no geral deu pra entender, assim, no geral como funciona o mas eu lembrei que, universo. tipo, é uma série, É uma E introdução. você, Shelly, quando a gente tava assistindo, você dormiu? Você não tá falando nada? Não, dormi não. Tá A dormindo Shelly agora. Tava Eu louca tava em comigo, choque. tava enviando. Você tava em choque, Tá respirando vendo por ele máquinas. respirando. Então, meio que pra terminar também, pra completar o que o Felipe falou, ele falou que às vezes tem algumas coisas no episódio piloto que parece que ficou sem explicação. Vale lembrar que é uma série, né? Vão ter outros 12 episódios na frente. Não é que nem o filme que ficou sem explicação, então nunca mais vai ter explicação sobre isso porque não tem tempo. Às vezes parece que o negócio não teve explicação, mas lá pra frente eles retornam nesse Às vezes é uma assunto. dúvida proposital pra explicar lá na frente. Você vai ficar sabendo sobre isso depois. Você tem que deixar a curiosidade, não pode expor Aguenta tudo o cu agora. aí que É. depois. Então, a gente vai vendo como vai acontecendo, né? A gente tá gravando esse vídeo já tendo visto o segundo episódio, né? Porque eles liberaram lá no site da Freeform, que é o canal. Então a gente viu justamente isso, né? Que o episódio 1 foi muito introdutório, o 2 já começa a história de fato. Spoiler do próximo vídeo. O episódio 2 pisou no episódio 1. Sim. Que a gente já achou bom. O episódio 2 foi melhor. Muito melhor. Então fiquem na expectativa do próximo vídeo, que a gente vai comentar o episódio 2. Mas por enquanto, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários as impressões que vocês tiveram sobre esse episódio. Se vocês, assim, mesmo não sendo fãs, vocês continuariam vendo a série, o que vocês acharam. Então deixa o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e Redes siga a sociais. gente nas nossas redes sociais. Tá tudo E aqui. voltem para o próximo. Tchau. Até a próxima. Falta ela criar a runa semika. Desculpa, piada de design. Ok. A Runa Semika. Nossa, eu demorei pra entender. Acho que eu tô com sono. Você pode cortar essa parte. Tá bom. Se você tivesse falado Runa RGB, eu tinha entendido. Eu ia falar RGB, mas o semika saiu na hora.